Muito boa noite, gente. Como é que estão? Tudo bem? Espero que esteja todo mundo muito bem. Hoje, eventualmente, eu vou gravar o Evangelho no Lar. Hoje não seria o dia de gravar o Evangelho no Lar, seria o dia de gravar os estudos dos Evangelhos gnósticos. Mas, enfim, eu resolvi gravar porque hoje eu tive um dia verdadeiramente complicado, um dia onde o emocional pesou bastante, de situações que necessariamente não estão no meu controle, mas a gente fica triste, fica chateado, fica angustiado, e não tem coisa que não tem que ser, não tem o que ser feito. Mas a gente fica preocupado, né? Enfim, coisas da vida. E por conta disso eu falei, nossa, a melhor coisa a fazer hoje é fazer uma prece sincera, verdadeira, a fim de desopilar essa energia, enfim, exteriorizar essa energia e tentar melhorar o astral, né? Bom, essa playlist que a gente executa é sempre uma playlist do Evangelho no Lar. Então a gente faz algumas leituras e faz umas preces também, né? E geralmente discutindo o que a gente lê. Então é uma ótima oportunidade de você conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, se você não é desse credo, né? Se você gostaria de conhecer como é feito o Evangelho segundo o Espiritismo, isso daqui é um modelo, né? Não é o único modelo, mas é um modelo de se fazer o Evangelho no Lar. E a forma que a gente faz aqui é de uma forma, tentando ser uma forma mais crítica, vamos dizer assim, onde a gente faz questionamentos a respeito das leituras e tal. E dizem, não sei se existem provas científicas, que quando você começa a abrir boca é porque você já está exteriorizando energia, né? Hoje foi um dia e tanto, meu Deus. Bom, como a gente faz o Evangelho no Lar sempre, dá mais ou menos no mesmo formato, a gente usa sempre esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente também, por opção minha, isso aqui não é a FEB que orienta, não é nada, eu que decidi isso aqui. A gente usa esse livrinho, que é uma psicografia da Irene Pacheco Machado, e eu também uso Flor do Dia do Siriprembaba, que tem uns pensamentos bem interessantes a respeito de como a gente encarar certos aspectos da vida. Então, além disso, todas as vezes que nós vamos fazer a prece, eu faço 8 minutos de respiração com o objetivo de entrar no clima, vamos dizer assim, né? E ao mesmo tempo entrar na sintonia com a espiritualidade, a fim de que eu tenha condição de interpretar adequadamente as leituras, enfim, e necessariamente estar no agora, ou seja, estar completamente conectado com a espiritualidade, no melhor sentido, vamos dizer assim. Então eu uso esses 8 minutos para a gente sair dessa vibe do dia, seja lá qual tenha sido a vibração, e entrar na vibração da espiritualidade, da meditação, que é o objetivo aqui da prece, tá certo? Então vamos lá. E como é que a gente faz a respiração? A gente sempre faz da mesma maneira, que é assim, ó. Eu faço assim porque funciona para mim. Então eu inspiro, pauso, inspiro de novo, mas é assim, eu inspiro até a metade, depois mais metade do pulmão, né? E aí depois a gente pausa e expira na sequência, soltando o ar lentamente. Então seria mais ou menos isso aqui, ó.
Então nós vamos continuar com a respiração. Eu vou aqui marcar no relógio os 8 minutos e na sequência eu volto a chamar vocês para a gente começar a formar egrégora, ou seja, fazer a evocação dos nossos bons amigos espirituais, e a partir disso a gente começa então a nossa prece. Tá certo? Uma última coisa, quando você estiver expirando, imagina uma fumaça branca saindo do seu nariz, da sua boca, do seu pulmão, dos seus poros, dos seus olhos, dos seus ouvidos, que isso de certa maneira, essa fumaça branca induz, né, a nossa exteriorização energética, ou seja, a nossa soltura da energia do dia, né? Vamos lá? Então vai, marcando.
Mais um minuto. Muito bem. Bom, passada essa primeira parte de respiração, a gente pode dar início então à nossa evocação dos nossos bons amigos, né? E só comentando uma coisa aqui, não tem nada a ver com nada, mas a quantidade de cachorro e de moto que tem na porta da minha casa é um negócio assim, surpreendente. Tem muito cachorro aqui, muita moto nessa rua, é impressionante. Nem parece uma cidade do interior. Mas vamos lá. A gente pode então agora evocar os nossos bons espíritos, os nossos bons amigos. Vamos lá? Sendo assim, meus bons amigos, estamos aqui presentes mais uma vez para realizar o nosso momento de vibração e de prece. Hoje, especialmente, meus bons amigos, eu peço humildemente que estejam presentes, orientando os meus pensamentos, permitindo uma boa interpretação dos textos, que verdadeiramente possamos vibrar positivamente, que nós possamos ampliar a nossa capacidade de exteriorização energética, a fim de que, com a melhor das intenções, nós possamos gerar uma boa vibração. Bons amigos, peço humildemente que protejam o nosso momento de prece e nos ajudem a orientar os pensamentos. Antecipadamente agradeço imensamente a presença de vocês e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Missão do homem inteligente na Terra. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Não vos orgulheis do que sabeis, pois esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mesmo supondo que sejais
uma das intelectualidades da terra, não tendes nenhum direito de você se envaidecer por isso. Se Deus vos fez nascer em um meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, foi porque Ele quis que fizesseis uso dela para o bem de todos. Essa é uma missão que Ele vos dá ao colocar em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podereis desenvolver ao vosso modo as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que deve se fazer dela. A enxada que o jardineiro coloca nas mãos do seu aprendiz não lhe mostra o que ele deve ceifar? O que diríeis se esse aprendiz, ao invés de trabalhar, levantasse sua enxada para o atingir? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, assim ocorre com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos. Ele ergue contra o seu mestre a enxada que lhe foi dada para limpar o terreno. Terá assim direito ao salário prometido, ou menos, ao contrário, ser expulso do jardim? Ele o será, não há dúvida, e carregará consigo existências miseráveis e repletas de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, desde que bem empregada. Se todos os homens talentosos dela se servissem conforme a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para eles próprios. O homem abusa da sua inteligência como de todas as suas outras capacidades, e entretanto não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que lhe deu. Eu vou fazer um adendo aqui a essa leitura, porque tem uma frase ali que para mim esbarrou, que foi a seguinte, né? Que a pessoa que faz mau uso da inteligência vai ser punido. E parece, obviamente, né, que isso está adequado à mentalidade do século XIX, época em que foi escrito esse evangelho, e obviamente com influência do médium. E a maneira, eu não acho que isso esteja errado, mas a maneira como é colocado dá a impressão de um Deus punitivo, severo. E eu não gosto dessa ideia. E eu sempre, quando eu faço alguma leitura ou análise, eu reitero esse ponto de vista. Deus não é punitivo. A justiça de Deus, ela não é punitiva. É que infelizmente nós não temos outras maneiras de expressar as consequências dos nossos desequilíbrios. E aí a maneira de que nós ainda conseguimos entender essa noção é justamente pela punição. É mais ou menos o seguinte: não roube, porque se você roubar, eu vou cortar sua mão, como em algumas religiões ainda do Oriente isso acontece. Entende? Que é uma coisa muito severa, né? Que tem muito mais a ver com o universo do corpo, entende? Então as punições são de dor, de sofrimento do corpo físico.
No meu modo de entender, a justiça de Deus, ela funciona porque no sentido do nosso desequilíbrio. Então, assim, se você faz uma coisa legal, você recebe uma coisa legal, mas se você faz uma coisa que não é legal, você naturalmente vai sair do caminho estreito, vamos dizer assim, do caminho simples, do caminho que não tem que inventar nada, entendeu? Só seguir. A gente sai dele. E aí, naturalmente, você vai tomar umas pancadas aqui e ali, cair no espinheiro, depois você vai ser ameaçado por algum animal selvagem, vamos dizer assim, nesse caminho. Você vai dar uns tropeções, até que um dia você fala assim, meu Deus do céu, por que eu fiz tanta força para sair do caminho certo? E o que eu tenho percebido é que tem uma coisa que foi o seguinte: a maneira como a gente foi educado, a nossa sociedade foi educada e criou-se um sistema, vamos dizer assim, de orgulho. E esse nosso orgulho, e aí eu não sei quem vem primeiro, se foi o orgulho que moldou a sociedade ou se foi a sociedade que moldou o orgulho, aí eu não sei. Mas o fato é que a gente criou sistemas para viver em sociedade que acabam, de certa maneira, afastando a gente da essência, daquela essência que para a qual nós fomos gerados, eu acredito. Então, assim, não é querer dizer que quem não está na igreja está errado, não é isso, não é nada disso. A espiritualidade, ela tem que ser completamente raciocinada, de fé raciocinada, aberta, leve, tranquila, entende? Deus, na sua infinita bondade, Ele não quer que ninguém sofra, mas por outro lado, não tem outro jeito, entende? Não tem outro jeito de você corrigir o caminho se não for de certa maneira sofrendo umas penalidades, até porque o nosso sistema, isso já é cientificamente provado. O nosso corpo só aprende nosso cérebro só aprende em estado emocionado. Então é assim, se você sente uma dor física ou se você sente uma dor emocional, naturalmente você vai criar neurônios e conexões neurológicas para gravar aquilo. E é só assim que a gente aprende, não tem outro jeito, seja numa coisa muito boa que acontece, seja uma coisa muito ruim, não tem outro jeito, isso é cientificamente provado. Agora, se a gente, por vaidade, orgulho, qualquer coisa, quer viver num sistema que está forçado, que é antinatural, é natural que esse modo de vida tenha consequências. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, mais ou menos o seguinte, vou tentar trazer para o simples do que eu estou querendo dizer. Imagina, por exemplo, um peixe, que existem alguns peixes que eles têm capacidade de respirar o ar também diretamente, né? Ele não precisa viver o tempo inteiro debaixo d'água, ele pode respirar um pouco fora. Existe uma espécie de peixe que eu acho que é o tipo do bagre africano, se eu não estou enganado, que ele consegue, por exemplo, atravessar uma estrada respirando. Ele sai, vai se debatendo e vai procurando uma lagoa próxima, e assim ele vai migrando de um lago para o outro. Então, assim, ele consegue nadar na água, que é um ambiente onde ele fica muito confortável, mas se for o caso, ele também consegue ficar alguns minutos, né, exposto no sol, no ar, né, respirando o ar normal, até chegar no próximo lago onde ele vai vir a habitar, se ali for adequado para ele. E é mais ou menos assim que o ser humano vive, né? Nesse exemplo, quer dizer, você poderia estar muito bem dentro do teu lago, mas às vezes você quer forçar uma barra de um jeito para você viver lá fora. Tem problema se viver lá fora? Não, não tem problema, mas é um pouco mais sofrido. E isso, na maioria das vezes, está diretamente relacionado com a educação que nós tivemos. E a gente nunca vai saber o que é que está errado, o que é que nos arrastou para aquele lugar. A gente nunca vai saber, porque a gente aprendeu assim, a gente nasceu assim. E eu vou até mais longe, às vezes a gente demora uma vida inteira para descobrir o
que a gente veio fazer aqui, às vezes nem descobre. Às vezes não dá tempo nem de saber quem a gente é. A gente vive numa ilusão terrível, que a gente também não sabe se foi criada, que se não sabe se é a nossa limitação intelectual a gente não consegue, se a nossa capacidade consciencial também não absorve, enfim, a gente não sabe nada. E o tempo aqui que a gente tem na Terra é muito pouco. A única coisa que eu sei, por exemplo, até agora é que quando a gente de algum jeito se traumatiza com alguma situação, a gente meio que coloca uma etiqueta nessa situação e a gente volta toda a nossa energia, o nosso foco, a nossa vibração para aquilo. Isso em qualquer aspecto da vida. E a questão é que o grande lance é você se tornar um observador da vida, tentar não se envolver profundamente com determinada situação, ainda que isso te pareça uma catástrofe. Então, isso depende de muito raciocínio, de muita fé, né? De muita clareza das ideias, vamos dizer assim, porque é mais ou menos o seguinte: imagina que você pega, eu vou dar um outro exemplo, tá? Eu gosto de tentar dar exemplos que traduzam os pensamentos para o simples. Imagina um cachorrinho que é teu de estimação e que você tranca ele no seu quintal. Você sabe o que pode acontecer com ele ali naquele quintal, um lugar que não tenha... Você sabe, o máximo que ele vai fazer é derrubar uma coisa aqui, outra ali, mas ele está dentro de um negócio que é controlado ali. Entende? É a mesma coisa com a gente. Quando você tem fé, ou seja, quando você tá mais ou menos consciente do que é essa maluquice que é a vida, né, e começa já a tatear mais ou menos que isso aqui é só uma passagem, que a gente está vivendo uma experiência temporária com o objetivo de evolução, a gente começa a perceber que a gente está vivendo num ambiente controlado. Então assim, não tem nada demais que possa acontecer, porque nós estamos presos dentro do quintal. Então assim, por mais que a gente queira fugir do quadradinho, a gente não vai conseguir. Entende? Isso não é ser fatalista, isso não é achar que, nossa, que então a vida é uma chatice, a vida é uma é tudo quadradinho. Não, não é assim. Você pode, dentro desses limites, criar coisas incríveis, fazer coisas bacanérrimas, se você tiver afim. Entende? Porque vai depender única e exclusivamente de você, você não precisa ser igual a todo mundo. Mas saber o limite certinho de não forçar demais, entendeu? Porque às vezes a gente força demais, às vezes a gente quer ser descolado demais, sabe? E aí a gente contra-ataca aquele sistema que nos deu origem. Então, por exemplo, o pai é todo certinho, regrado, não sei o que lá. O filho não, é contestador, ele quer botar o mundo abaixo, né? E aí ele vai contestar a figura do pai, por exemplo, e faz tudo errado também, se lasca de todo jeito. Enfim, esse limiar, ele é muito difícil, né? E como é que a gente sabe qual que é o melhor caminho? Só tem um jeito, é refletindo exatamente sobre tudo o tempo inteiro, né? Com uma única certeza: Deus é bom, a vida é boa, e nós precisamos, na medida do possível, tentar nos acalmar, para a gente não ir na onda dos outros, não ir surfar nas ondas dos outros, porque quando a gente vai surfar na onda dos outros, a chance de a gente ir para um lugar desconhecido é muito grande, e esse lugar desconhecido às vezes pode nos trazer muito sofrimento. Pode trazer felicidade também? Pode, mas é muito incerto. O legal é você surfar na onda do outro, mas controladamente, sabendo os teus limites, sabendo quem você é antes de querer ir na onda do outro, entendeu? Porque aí quando você sabe mais ou menos do que você é, do que você gosta, do que você quer para sua vida, não é tão fácil você quebrar a cara.
Pode acontecer? Pode. Vai acontecer? Vai. Mas pelo menos acredito que o risco é menor, né? E aí eu acho que nesse sentido é que essa leitura é bem pertinente, no sentido de que a gente entender que às vezes você já nasceu com a enxada na mão, às vezes você nasceu com a caneta, às vezes você nasceu com o dom da palavra, às vezes você nasceu com o dom da atitude sincera, às vezes você nasceu com o dom da preguiça. E eu tô falando isso justamente para provocar. É engraçado que eu falei, mas eu não vejo assim. Às vezes a gente traz conosco traços que precisam ser trabalhados. Às vezes essas atitudes mais pronunciadas na nossa personalidade, na verdade, são traços de uma sombra que vão mostrar exatamente qual que é o nosso verdadeiro teor. O que é que nós viemos fazer? Entende? É só uma questão de momento. Então às vezes a gente está se penalizando porque ai, minha vida não dá certo, ai, porque não sei o que lá, ai, porque é assim, porque putz, porque nada dá certo, porque não sei o que lá. Porque às vezes você só tá na onda do outro. Às vezes você não tá naquilo que te faz feliz, às vezes você não tá naquilo que você gostaria de ser ou fazer. Entende? E aí você olha pra você e você não tem vontade. Você não quer ir naquilo, você sabe, é um negócio que inventaram pra você, isso não faz sentido pra você. Então você só tá vivendo um momento de sombra, só, mais nada. É na verdade um convite que a vida tá te fazendo pra você olhar pra você. E se você for perceber, todas as vezes que a gente sofre porque a gente não quer olhar uma coisa que está gritando há muito tempo. Enfim. Aí abrimos filosofias que vão às vezes fazer sentido para muitos e às vezes nenhum sentido. Mas esse é o preço que se paga por estar aqui num canal tentando fazer esse tipo de prece, não é verdade? Esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui. Se bateu aí pra você, ótimo, veste chapéu que é pra você mesmo, você tinha que ouvir isso. Tá certo? Vamos criar uma egrégora aqui, pedindo uma prece para a espiritualidade nos ajudar. Eu gostaria que nós fizéssemos hoje uma prece pelos amigos encarnados, porque só tem um jeito de a gente se fortalecer, se juntando, se unindo e criando uma corrente do bem. Então quanto mais a gente se juntar com os amigos da espiritualidade, se juntar com os nossos amigos, tentar na medida do possível compatibilizar e se juntar com a nossa família, cada vez mais a gente está tentando criar uma egrégora de coisas boas, de bonomia, de paz, de coisas boas, de vibração positiva, para que isso aumente. Entende? Então a gente precisa fortalecer cada vez mais essa corrente, no sentido de ampliar essas forças, para que um dia nós tenhamos um plano astral não tão sofrido, para que as ideias correntes nos programas de televisão não sejam tão horríveis, para que aquelas notícias que são boas façam sentido e as pessoas queiram vê-las, que a gente não tenha tanto sofrimento e tanta tristeza espalhada por aí. Então vamos pedir, gostaria que vocês fizessem comigo aqui um Pai Nosso,
E enquanto a gente faz um Pai Nosso, eu vou dizer algumas palavras a fim de que a gente possa concatenar as nossas ideias. Tá bom? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, nós pedimos humildemente que ajudem as nossas que moldem as nossas energias para que elas possam ser mais efetivas e atinjam seus objetivos. Nós pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, possam trabalhar essas energias para moldar os pensamentos dos nossos amigos, fortalecendo e ajudando para que eles se tornem mais fortes, para que eles possam se tornar também mais positivos e mais felizes. Que nós, humildemente, possamos ser instrumentos dessa transformação através das nossas energias de corpo físico, que são tão úteis para vocês, os espíritos, para que vocês possam trabalhá-las e criar o remédio para as tristezas, as decepções, as frustrações dos nossos amigos. Que vós, os bons espíritos, nos ajudem e ampliem as nossas vontades e os nossos desejos com a bênção do Criador. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, graças a Deus. Cento e 49. Irmãos, às vezes sinto muito triste, olhar perdido no tempo. Saudades, Jacó? Aí ele responde: irmã, os nossos olhos são órgãos sublimes ligados ao coração, refletindo tudo o que vai nele. A tristeza que a irmã vê são apenas remorsos de não tê-los desenvolvidos nesses anos todos, segundo as pegadas do Cristo. Interessante essa leitura, né? Obrigado, espiritualidade, porque é interessante esse comentário, né, desse livrinho que diz o seguinte, né? Quanto tempo a gente perde na vida, né? Para não desenvolvendo a nossa consciência. Então, que nós possamos começar logo, né, o nosso olhar mais crítico em relação ao nosso modo de vida, e não a nós especificamente, mas ao nosso modo de vida. Será que verdadeiramente eu vivo o que eu quero viver, ou eu vivo o que alguém planejou para mim? E veja, nem sempre o que planejaram para você é de todo mal. Mas será que você fez as pazes com isso? E eu vou dar uma dica. Para mim fez sentido. Quando a gente começa a entender que a vida não tem fim, mas a gente entende que essa vida aqui
no corpo físico tem os seus sistemas e ela depende de trabalho, depende de dinheiro, você precisa pagar tudo, você precisa viver aqui, tudo aqui significa dinheiro. Então o que você precisa fazer? Fazer alguma merda. Vou falar desse jeito, com palavras de baixo calão, que é pra você entender. Você precisa fazer alguma merda pra você ganhar dinheiro. Então pega alguma coisa que você tem habilidade e vai ganhar dinheiro. Certo? Faça bem feito, faça com carinho, realize direitinho, para você ser um bom executor daquele de determinado trabalho e ganhe seu dinheiro. Isso vai fazer você sofrer menos. E aí, o tempo que te sobrar, você vai procurar alguma coisa que você tenha paixão para fazer. Entende? Porque assim, a gente tem que fazer o que a gente gosta, não sei o que lá. Não trabalha no que você ama, não. Porque senão você nunca vai amar nada, sabe? Você vai ficar puto com esse negócio, porque o bom é você se dedicar ao que você ama eventualmente, na hora que você quer, na hora que você sente vontade. É mais ou menos como tocar um instrumento. Você não precisa tocar toda hora. Você não precisa. Você toca quando você tem vontade. Aí legal. Se você tiver que fazer turnê todo dia, tocar todo dia, 8, 10 horas no dia, para ser um exímio tocador de qualquer coisa, você chega uma hora que você não vai aguentar isso. Você fala, meu, que coisa chata. Quero fazer outras coisas. Entende? Vocês podem me achar meio maluco, mas eu já experienciei algumas coisas na vida. Eu acho que tem sentido o que eu tô falando. Tá bom? Apesar de eu não ser nada ortodoxo nos meus pensamentos, mas é nesse sentido. Tá bom? E aí o que se tira desse meu comentário é justamente isso, faça alguma coisa para ganhar dinheiro e depois você vai fazer o que você gosta. Assim eu acho que você fica em paz com você. Porque você fala, beleza, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, pagar um aluguel, não sei o que lá e tal. Aí, por exemplo, se você ganha, sei lá, X, tente ser econômico para tua vida não virar um inferno, entendeu? Para você não ficar afundado e ficar o tempo inteiro se matando e não ter tempo nem de respirar porque você está cheio de boleto para pagar, entendeu? Então isso vai ter que ser um processo que vai depender de você chegar nesse consenso, né? Enfim. E agora vamos aproveitar esse embalo, que eu sempre gosto de deixar uma coisa no ar, né? Vamos aproveitar esse pensamento para a gente pedir uma prece por nós mesmos, para as nossas angústias, para as nossas necessidades, para que os bons espíritos possam nos abençoar também. Tá bom? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, Tu sabes exatamente daquilo que precisamos. Que nós nos dignemos a não pedir, porque sequer sabemos o que pedimos. Mas vós, os bons espíritos, sabem exatamente aquilo que precisamos, e por isso nós pedimos que vós, os bons espíritos, nos ajudem. Ajudem a nossa compreensão, nosso entendimento da nossa vida. Ajudem a dar força para os nossos passos seguintes. E que nós possamos ser instrumentos da caridade, do amor ao próximo, e que na medida do possível nós possamos fortalecer a egrégora do bem e do amor ao próximo. Que Jesus abençoe a todos nós, especialmente a vocês, nossos amigos, que sempre estão presentes, nos orientando e nos ajudando. E que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação,
mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. E por último, não menos importante, eu vou abrir aqui uma frase para nós refletirmos. Desse livrinho aqui. Os caras são demais. Olha só, a espiritualidade prática. Tenho focado naquilo que chama de espiritualidade prática, cuja principal ferramenta são os relacionamentos. Tenho dito que, independentemente da montanha de defeitos do outro, você deve olhar para o grau de defeitos em si mesmo. Porque se você está incomodado com o outro, significa que ele tem algo a lhe ensinar. Se você está aí, é porque precisa aprender alguma coisa nesse lugar. E eu vou traduzir tudo isso aqui que está aqui, e que a gente às vezes se recusa. Eu traduzo da maneira mais simples que tem, que se chama vibração. Quando a gente se aproxima de alguém, é por causa de vibração. E todas as vezes que a gente se quebra a cara por um determinado aspecto que a gente tem, vamos supor, eu gosto de ajudar todo mundo, e sempre aparece alguém para te estourar no meio. Vibração. Por quê? Porque provavelmente você precisa aprender a ajudar os outros, você está ajudando de maneira errada. Entende? Isso é só um exemplo. Isso é só um exemplo. Então, assim, você precisa olhar para você, para entender essa vibração, e a partir dessa vibração você se aproximar de pessoas que tenham uma vibração que te faça bem e não que te faça mal. Aí tem a receitinha básica para você refletir e para eu refletir. Tente se transformar na pessoa que você quer encontrar. E essas pessoas vão aparecer. Porque quando você tentar se transformar numa pessoa que você quer encontrar, uma pessoa legal, uma pessoa honesta, uma pessoa bacana, uma pessoa que te ajuda, uma pessoa alegre, uma pessoa... Então, quando você conseguir resolver todas essas coisas dentro de você, naturalmente você já está na vibração correta e essas pessoas vão aparecer. Traduzindo, seja feliz. É isso que Deus quer. E reiterando lá o começo da nossa leitura, que essa coisa tem um caminho reto, o caminho simples, o caminho da predestinação, o caminho reto, o caminho de Deus, o caminho onde as tuas habilidades são suficientes e adequadas, e tem aquele sistema que foi criado e que você, sei lá por que está vivendo lá, nem você sabe por quê, e que está fazendo você, te levando para muitos caminhos de sofrimento, de tropeços e tal. Então reflita sobre isso. Se uma coisa é recorrente na sua vida, preste atenção, que é exatamente isso que você precisa entender. A vida, ela dá a mesma aula de várias formas diferentes, e ela só para de repetir a aula quando você aprende a lição. Então reflita sobre isso. Eu continuo refletindo sobre isso já há algum tempo. E para mudar a gente precisa de atitude. Tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês e que a gente possa se ver em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Obrigado e até lá. Deixa eu fechar aqui.